Fala galera, Felipe Masmanian do Footstats ao lado de João Iso. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Chegou agora a nossa oitava análise de elenco, a gente tá cobrindo aí grande parte. Já a oitava, já falamos de bastante time, já falamos do rival internacional, tá quase batendo 100 mil aí visualizações. A gente quer saber se a torcida do Grêmio vai bater de frente, assim como esse elenco do Grêmio tá pronto pra bater de frente com o Flamengo, né? Acho que venhamos e convenhamos, todo mundo concorda, o melhor elenco do Brasil atualmente. A gente até brincou no vídeo do Flamengo, tem o time B que é muito forte, né? Talvez seria a terceira força do país e o Grêmio, na nossa opinião, pelo menos, vem logo em seguida, né? O Grêmio que fez várias contratações aí, né, nas carências do elenco, tá buscando suprir essas demandas e ainda falta alguns jogadores, o Grêmio ainda tá de olho no mercado e a gente vai falar de todo mundo aqui. A gente vai começar falando dos goleiros, já tem contratação aqui logo de cara no primeiro jogador, mas antes disso a gente já pede pra você que gosta do nosso trabalho, que gosta do nosso conteúdo, senta o dedo no like, aí senta o dedo no joinha, porque é fundamental pra gente. A gente tá crescendo bastante aí desde o começo de janeiro, agradece muito a vocês. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative as notificações. Mas bora lá, vamos começar falando de Vanderlei que lá em 2017 foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro pelo índice Footstats. Não foi só o melhor goleiro, não, o melhor jogador entre todos. Isso é raro, hein, goleiro ser líder de índice Footstats num campeonato de tantas rodadas, de tanta regularidade. Vanderlei que fez aquele ano magnífico, né? Não só no Brasileiro. Na Libertadores, quando o Santos chegou nas quartas de final, sendo eliminado pelo Barcelona, ele fez 2 jogos de excelência ali naquela fase. O goleiro que foi muito regular e foi utilizado em muitos jogos no Santos. Foram 251, mas mano, 251 jogos com 235 gols sofridos, uma média de 0,93, sempre muito positivo. Um goleiro que sofre menos de um gol por jogo. Grêmio tava com essa carência aí desde a saída do Marcelo Groi. Vanderlei vai suprir com certeza. Pegando os números dele de Campeonato Brasileiro desde 2017, quando ele foi o melhor jogador do campeonato, 1,06 defesas difíceis por jogo e 0,94 gols sofridos, ou seja, sofre menos de um gol por jogo e faz mais de uma defesa difícil, números super positivos, e ainda vai ser treinado pelo Mauri Lima, que é um dos grandes especialistas do assunto no Brasil. É isso, grande contratação do Grêmio também, né? Um preparador de goleiro excelente, né? Teve passagem pelo Corinthians, ficou muitos anos lá, foi muito bem, né? Tacada certeira do Grêmio, contratando esse combo, né? O Vanderlei, que é um grande goleiro, né? Vanderlei, né? Também chamava de Vanderlei, né? Foi anunciado até com a bandeirinha da Holanda pelo Twitter do Grêmio, mas esse momento tá um pouco conturbado, esse momento interno do Grêmio, muitas mudanças na comissão técnica, mas vamos focar aqui em campo e bola, nos jogadores e como esse time vai ser montado. Paulo Vitor permanece no elenco, deve ser o goleiro reserva, e Felipe, goleiro bem promissor, aí já foi convocado para a seleção brasileira. Sim, já foi. O Felipe Mediolaro também, assim, conhecido. Ele que deve ocupar essa terceira posição, né? O terceiro goleiro do Grêmio. Ele que vai substituir, provavelmente, o Júlio César, que deve, né, decidir o seu destino nos próximos dias. E aqui a gente vai esboçando posição por posição. Vanderlei vai ser o dono da camisa 1 do Grêmio. A gente não tem dúvida disso. Vai chegar para cumprir muito bem essa lacuna deixada pelo Grêmio desde a saída do Groi. Indo agora para a zaga do Grêmio, que já é muito forte, sistema defensivo vai ficar melhor ainda. A gente começa aqui por 3 nomes que já estavam no elenco ano passado, Pedro Jeromel e Kahneman, das melhores duplas de zaga do Brasil, se não a melhor. Aí tem um clássico Grenal também bem interessante, uma disputa bem acirrada entre as duas duplas. David Braz, jogador que foi muito bem no ano passado, quando teve que entrar, né? David Braz acabou entrando em alguns jogos e foi bem sim, quando foi exigido. Mais 3 zagueiros, Paulo Miranda, Marcelo Oliveira, mais um dessa safra aí de laterais virando zagueiro. Teve volante também, né? Caso do Felipe Melo, caso do Danilo Avelar no Corinthians. Marcelo Oliveira, essa temporada vai ser zagueiro. E também o Rodrigues, Tonhão, né? Tonhão é nome de zagueiro, ele devia usar mais o Tonhão. Acho quando jogava no ABC, né? É o zagueiro, bola pro mato, que o jogo de campeonato, né? Rebate tranquilamente, né? O Marcelo Oliveira também se falou. Foi improvisado algumas vezes por falta de zagueiros, né? O Grêmio na última temporada sofreu com esse problema, agora tem bastante zagueiro disponível, tá tranquilo o Grêmio. E a gente escala aqui a dupla titular, Jeromel e Kahneman, aqui não precisa nem dizer nada. Passa direto. Já passa direto, mas agora a gente chega nos laterais, onde o Grêmio se reforçou muito, mas muito bem mesmo, com características que se encaixam muito bem no perfil do time do Renato Gaúcho, começando aqui por Vitor Ferraz, uma das primeiras contratações do Grêmio, acho que foi a primeira, né, anunciada oficialmente, primeira contratação, pelo mapa de calor, você já vai ver a movimentação dele, um cara que entra muito pra dentro de campo, vai ser mais um armador nesse time do Grêmio. Pegando alguns números aqui dele pelo Santos,
juntando os últimos 5 campeonatos brasileiros, média de 52 passes por jogo, com 91% de acerto, ou seja, um cara que participa demais do jogo, e isso encaixa bem no time do Renato. Distribui muito jogo e acaba acertando muitos passes, né, com muita regularidade. O Vitor Ferraz, como o Masman falou, ele atua muito por dentro, vai ajudar a construir bastante esse jogo do Grêmio, que vai também utilizar os pontas para abrir mais o campo, então fica bem interessante nessa construção com o Vitor Ferraz. Quando chegou lá na frente, o Vitor Ferraz em 2019 conseguiu distribuir 7 assistências para gol, segundo lateral do Brasil com mais assistências para gol, 6 delas em cruzamento, é um cara que tem um cruzamento bem bacana, e lá no momento defensivo, 1,7 desarmes por jogo, que é um número ok, não é um número brilhante, mas é bem ok, mas nas faltas cometidas tem a questão do fair play. O Vitor Ferraz, que é aquele jogador que nem fala palavrão, né? A gente brincou isso no vídeo que a gente tinha feito do mercado por status há um tempinho, né? E também ele leva esse fair play pro jogo, só 0,7 faltas cometidas. Dando sequência com o Orejuela, contratou um lateral direito muito bom que era o Vitor Ferraz, mas não parou por aí, contratou mais um, porque tem o Léo Gomes lesionado aí até o meio da temporada praticamente, traz Orejuela do Cruzeiro, um jogador que estava sendo disputado por vários times no mercado, Flamengo, Palmeiras, acabou optando pelo Grêmio. Orejuela, que teve, se a gente falou do número de desarmes do Vitor Ferraz, ele teve um número menor, 1,5 desarmes, e muito mais faltas cometidas, 1,7. Então no momento defensivo, o Orejuela não teve tanta facilidade assim no ano passado. Falando de números positivos dele no ano passado pelo Cruzeiro, se é que isso é possível, né? Todo mundo foi muito mal no Cruzeiro, mas o Orejuela foi um dos poucos jogadores que se salvou. Ele e o Henrique também, né? Foi o 4º lateral em média de interceptações no Campeonato Brasileiro, ele não é tão combativo, só 1,5 de desarmes. Lê mais o tempo de bola, né? Exatamente, passos. mais leitura da jogada. E foi o 5º lateral com maior média de dribles, um cara bem driblador, apesar de ser lateral, tem um drible apurado e 24% de acertos nos cruzamentos, que é um número bem ok, tá lá na média do brasileiro. De fato, né, o ano do Cruzeiro acabou prejudicando muitos atletas, o Orejuela foi um desses, mas ele criou bastante assistências para finalização, foi o lateral que mais criou dessa forma no Cruzeiro, né, mas acabou não dando nenhuma para gol, porque evidentemente precisava né, de outros atacantes e meias para fazerem os gols, mas é um cara que constrói também por dentro, consegue ajudar em alguns momentos, mas é um cara que dá um pouco mais de amplitude do que o Vitor Ferraz, consegue aliar mais esse momento. A briga vai ser muito boa aqui na lateral direita, mas na lateral esquerda tem um novo dono. Pra mim, a melhor contratação do Grêmio, hein? Das melhores contratações do mercado, Caio Henrique, que foi muito bem no Fluminense, virou um lateral, né? O Caio Henrique que era um meia, mais um camisa 10, às vezes jogando até de segundo volante, nas mãos do Fernando Diniz virou lateral e virou um baita de um lateral. Dentro do elenco do Fluminense ele liderou diversas coisas, né, Iso? Conta aí pra galera. Liderou assistências para finalização, dribles, passes, posses, desarme, olha só. O cara foi impressionante, né? O Fluminense não conseguiu prorrogar o empréstimo do Caio Henrique, mas o Grêmio sim, conseguiu, vai bancar grande parte dos salários do Caio Henrique, grande contratação do Grêmio. No Brasileiro ainda foi o 2º do Fluminense em cruzamentos certos, e a galera pode estar falando, mas o Flu não fez um baita campeonato, não era tão difícil se destacar assim dentro do elenco. Aí a gente pega também os números dele em relação a todos os laterais do campeonato. Foi nada mais nada menos do que o 4º lateral em desarmes, o 2º lateral em assistência pela finalização, 1º lateral em dribles e 1º lateral em passes. 28% de acerto nos cruzamentos, maior do que a dos outros jogadores aí que a gente já conferiu. Então o Caio Henrique é tiro certeiro do Grêmio no mercado para 2020. Para completar os laterais, Léo Gomes, que a gente já falou contundido, deve voltar lá só pela metade do ano, e Bruno Cortes, que como opção aí para lateral esquerda tá mais do que bom. Bruno Cortes sempre muito sólido, consegue responder ao regular há muitos anos. Esboçando aqui a dupla de laterais titulares, Vitor Ferraz e Caio Henrique. A gente bota uma confiança no Vitor Ferraz um pouco acima da do Orejuela, por ser um jogador mais experiente. 31 anos já. A gente acha que ele vai estar mais ambientado a esse estilo de jogo do Grêmio. Então, Vitor Ferraz e Caio Henrique, os laterais titulares. É isso. Falando agora de volantes, Matheus Henrique e Maicon dispensam muitas apresentações também. Matheus Henrique começou a evoluir demais já o seu jogo lá em 2019. 2020 com certeza vai ser um ano ainda melhor para ele. Maicon, que é uma referência do Grêmio, mas a gente sabe que não tá no melhor momento fisicamente, então por isso mesmo que o Grêmio foi atrás de Lucas Silva para ser mais uma opção aqui entre os volantes. Lucas Silva que tem uma bola longa muito qualificada. Se o Maicon se destaca muito pelos passes curtos, o Lucas Silva é esse cara mais do lançamento da bola longa. Mas também se destaca muito na questão dos passes, é um cara que troca muito, né? Joga como primeiro, tanto quanto segundo volante. Ele se destacou mais no Cruzeiro em 2013 e 2014, naquela campanha do bicampeonato do time mineiro, com muitos chutes de longa distância, finalizava muito bem, ele que é destro,
consegue arriscar bastante, não é tanto o caso do Michael, né, que não finaliza tanto, mas é mais um construtor de jogo. Foi muito bem o Lucas Silva, né, que estava sem time depois de ser dispensado e rescindido o contrato com o Real Madrid. Foi muito bem, mais uma vez, o time gaúcho. A gente falou do acerto dele, lançamento sempre na casa dos 60%, 62% de Bom acerto demais, no hein? lançamento, que é uma marca muito forte. Nos passes curtos, 94% de acerto também, jogador de muita capacidade técnica. Seguindo aqui nos volantes, Darlan e Tassiano, dois jogadores que se encaixam mais naquela questão de promessa, jogadores que tendem a evoluir bastante nessa temporada. Olho no Darlan porque é muito bom jogador. E ainda falando de volantes, o Grêmio tá de olho no Rafael Carioca, a volta do Rafael Carioca, né? Já teve passagem pelo Grêmio, revelado no próprio tricolor gaúcho, e seria mais uma baita contratação, um cara, esse sim, mais parecido com o Maicon, né? Muito destaque nos passes curtos. Em 2015, né, ele foi o volante com mais passes trocados naquele campeonato, com um acerto absurdo de 96%, então, cara que constrói muito desde a base da jogada. O Grêmio tá de olho nele, é um cara que tá com contrato vigente até agosto desse ano com o Tigres do México, né? Mas agora no fevereiro o Grêmio já pode assinar um pré-contrato, pode ser um cara, né, que pode chegar agora no meio do ano ou mesmo no começo da temporada, mas de fato o Grêmio tá bastante interessado no Rafael Carioca. Fazendo a vez de Renato Gaúcho, a gente escala esse time com Lucas Silva e Matheus Henrique. Renato até tá meio preocupado aqui, mas é aquela dor de cabeça boa, né? Porque são várias peças aí que ele tem para encaixar esse Grêmio da melhor forma possível. Como a gente falou, as condições físicas do Maicon não são as ideais, então o Lucas Silva pode sim começar brigando por uma vaga nesse time titular. Falando agora de meias, tem Jean-Pierre, mais uma grande revelação aí do tricolor. Jogador que em 2019 teve números super positivos até a lesão, ele teve 6 gols e 7 assistências em 39 jogos na temporada, sempre participando bastante do momento ofensivo do Grêmio, e agora, com plenas condições físicas, começando a temporada, deve ser uma grande peça aí nesse Grêmio do Renato. Uma participação direta, praticamente 3 jogos, né? Muito bom para um jogador tão jovem, tá machucado, né? A lesão dele parece que foi mais séria do que aparentava, mas ele voltando de lesão, sem dúvidas, vai ser titular agora que o Luan também foi negociado junto ao Corinthians. O Jean-Pierre tá praticamente como um dos únicos meias do elenco. Perfeito. Alisson, a gente sabe que ele joga pelas beiradas do campo, direita, às vezes até como um atacante, mas a gente acha que ele tem mais característica de meia. Jogador importantíssimo na temporada passada pelo Grêmio. Os holofotes nunca estão sobre ele, né? Alisson é aquele jogador mais discreto, não costuma Lembrava fazer o muito Ramiro, alarde. né? Função tática que a gente sempre destaca aqui. Ajudando Alisson, bastante no momento defensivo também. Precisava de pouquíssimos minutos para dar uma assistência, né, no Campeonato Brasileiro do ano passado. Jogador operário, mas muito importante o Alisson. Patrick, mais um dos destaques aí da base do Grêmio, jogador revelado pelo tricolor, deve ter espaço, mas a gente escala aqui o Jean-Pierre, porque como a gente já falou, ele voltando de lesão, estando apto, essa vaga é dele, a vaga de camisa 10 do Grêmio. Mas o Grêmio tá de olho no mercado ainda, pode contratar É verdade, meia. e Falaram... um baita de um meia, hein? Quem que você ia falar? Juliano. Ah, verdade, né? Tem essa especulação mais recente. Falaram até de Rafael Alcântara, o Rafinha, do Celta de Vigo, mas que é do Barcelona. Falaram em Pete Martínez, o cara que você adora também, Carlos Sanches, mas esse dá uma esfriada, mas vamos ver os próximos movimentos do Grêmio no mercado. Se trouxer Juliano, é uma baita peça, um jogador que já está ambientado com o Grêmio, teve excelente passagem pelo tricolor, mas acho que vai ser difícil tirar ele lá da Arábia Saudita. A galera gosta bastante do Juliano. Do Al Nassr, né? Que ele do Al Nassr, porque ele joga muita bola. Indo agora pro ataque, começando por ele, Everton Cebolinha. A gente não cansa de falar aqui que o Cebolinha é craque demais, e um número que simboliza bem isso. Desde o começo de 2018, Cebolinha atuou em 9 campeonatos. Sabe em quantos ele teve a maior média de dribles? Posso chutar? Pode. 6. Não, mais. Mais? 8. 8 de 9? Em 8 das últimas 9 competições que o Cebolinha disputou pelo Grêmio, ele foi o líder em drible, só não foi no Brasileirão de 2019 porque tinha o Michael, que agora tá no Flamengo, que driblou todo mundo, né, no campeonato. Impressionante. Mas enfim, seguindo agora com o PP, que é a promessa de ser um novo Everton, 2019 muito forte dele, a gente chegou até a gravar olho nele, vai estar aqui na descrição do vídeo, a gente explicando bastante como joga o PP, mas só para falar rapidinho aqui, dar um aperitivo para vocês, 13 gols e 5 assistências na temporada de 2019, foi o vice-artilheiro do Grêmio.
Terceiro em participações diretas também. Engraçado, né? Como que o Grêmio revela uma série de pontas, né? Incrível. É meio que uma sucessão aqui, né? A gente vai falar agora do Ferreira também, mas o Everton, que tinha substituído, não um jogador revelado, né? Que era o Fernandinho, mas que estava no Grêmio. Também antes teve o Pedro Rocha, que agora tá no Flamengo. Enfim, o Grêmio tá acertando nessa questão dos pontas há muito tempo. E por último, como o Iso falou, o cara que tende a suceder o PP, que ainda nem sucedeu o Everton, que é o Ferreira, o Ferreirinha, como era carinhosamente chamado na base, agora virou Ferreira, virou gente grande e tá jogando futebol de gente grande. 5 jogos disputados pelo Grêmio, a maior parte aí entrando do banco, acho que ele tem 240 minutos, se eu não me engano, como jogador profissional do Grêmio. 2 gols, 3 assistências para gol, cara que participou diretamente de um gol a cada 48 minutos, um pouquinho mais de um tempo de jogo, contando acréscimos, um tempo de jogo, a cada um tempo o Ferreira tá participando de um gol. Jogou muita bola contra o Pelotas na Recopa Gaúcha, apesar do Grêmio ter perdido o título nas penalidades máximas, o Ferreira foi muito bem, fez gol, jogou demais, chamou a responsabilidade para ele e vai ser mais um aí pra se ficar de olho. Vai rolar olho nele também, provavelmente, né, ao longo desse ano. A gente tá de olho nele já desde o final do ano passado e esse ano vai aumentar o nosso olho em cima dele. Promete. E para fechar o elenco do Tricolor, Luciano e André. 2 caras com mais características de camisa 9. O Luciano, apesar de ser um cara bem móvel, no Grêmio estava encarando mais essa missão de ser um camisa 9 e foi muito bem pelo Grêmio. Ele teve 5 gols e 3 assistências em 20 jogos, mas pegando números de temporada 2019 inteira, acumulando a passagem dele pelo Grêmio e pelo Fluminense. Ele foi o 9º cara do Brasil com mais participações diretas em gols. 20 gols e 6 assistências. É um cara que chuta muito bem de fora da área, tá se mexendo o tempo inteiro. Pode ser muito importante pro Grêmio nesse ano. Canhoto, aproveita muito as chances na área, e a gente tinha falado do Caio Henrique, né, que ele não tinha dado muitas assistências, mas foi líder em assistência para finalização, vai reencontrar o seu ex-companheiro, né, do Fluminense, então vai conseguir cruzar bastante, acertar alguns passes e o Luciano tem boa chance de guardar. E agora falando um pouquinho do André, o André tá naquele status de dúvida, né, ele tá no elenco ainda, né, o Grêmio tem interesse de negociar o atleta, mas tá muito de olho em um centroavante, né, o Pedro acabou indo pro Flamengo, é um cara que tava muito cogitado no Grêmio, acabou indo pro time carioca. Mas enfim, vamos ver os movimentos do time do Renato Gaúcho no mercado, vamos ver se eles vão atrás de um centroavante, mas eu acho que o Luciano consegue dar conta do recado sim. A gente fala Renato Gaúcho, às vezes a galera não gosta muito, né? Renato Portaluppi. Verdade. Pro pessoal lá do Rio Grande do Sul é Renato Portaluppi, aqui com o time final no ataque, entre todas as peças que a gente mostrou pra vocês, a gente coloca PP ganhando uma vaga aqui na ponta direita. A gente acha que esse vai ser o ano do PP, ele tem subido degrau a degrau, como a gente estava falando, sendo colocado cada vez mais no time titular, e a gente acha que o PP vai ser o titular desse Grêmio na ponta. Everton, Cebolinha, não tem como ser diferente, e Luciano lá como um 9 bem móvel, se mexendo bastante durante todo o jogo, flutuando bastante, deve ser esse o time. Que timaço o Grêmio tem, é time pra bater de frente com o Flamengo, atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores. Esse Grêmio vai fazer frente. E faltam algumas cerejas do bolo, que o pessoal costuma dizer, né? Tem o Rafael Carioca, tem meia, tem atacante. Se o Grêmio conseguir contratar mais essas 3 opções aí no elenco, vai qualificar ainda mais esse elenco que já tá recheado, né? O Renato Gaúcho, inclusive, falava, pô, não tem investimento do Flamengo, mas agora ele tem vários jogadores, né, pra conseguir bater de frente, e a gente acha que o Grêmio vai bater de frente sim. Pra fechar a conta, a gente mostra aqui uma tela com todo o elenco do Grêmio, todos esses 27 jogadores que a gente destacou. O Iso falou de algumas carências, eu acho que essa questão do primeiro volante nem é uma necessidade tão grande assim, seria mais um luxo trazer o Rafael Carioca. O que eu acho sim que o Grêmio precisa ainda é um camisa 9 e um reserva aí pra meia, pro lugar do Jean-Pierre, porque não tem um cara com características muito parecidas desde que o Luan saiu. E ainda mais que ele não vai começar o ano, né? Deve jogar o volante Tassiano, né, que já foi utilizado em alguns momentos como meia, deve começar o ano mais uma vez nessa função, então mostra que o Grêmio tem que ir atrás sim do meio campista que joga atrás do 9. Essa imagem vai estar nas nossas outras redes sociais. Se você ainda não segue a gente lá no Twitter, lá no Instagram, lá no Facebook, corre para se inscrever, o link vai estar na descrição. E se você gostou da nossa análise do Grêmio, nossa análise do Tricolor, senta o dedo no joinha aí, senta o dedo no like, porque é fundamental pra gente crescer cada vez mais. E se ainda não tá inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar sabendo tudo em primeira mão. 2020 vai
vai estar recheado de material bom aqui, falando bastante de Grêmio, falando de todos os times do Brasil. Como você falou de todos os times do Brasil, deixem aqui nos comentários que time que vai estrelar o nosso vídeo de análise do elenco. Aí muita gente pediu Curitiba, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. Então digam aí nos comentários que time a gente deve analisar aqui, porque a voz do povo é a voz de Deus. O Grêmio, muita gente estava pedindo, a gente fez o vídeo do Grêmio em função da galera que pediu, então não deixa de comentar e comenta também, se você fosse o Renato Portaluppi, como você escalaria esse Grêmio para o começo de temporada, para toda a temporada na verdade. Monta o seu Grêmio ideal aí que a gente quer conferir se tá batendo com o nosso. É isso. É isso aí, galera, a gente volta nos próximos dias com mais vídeos para vocês. Um abraço e até mais. Falou, pessoal. Tchau, tchau.